Bom dia, Rafael. Bom Tudo dia, bom? Me confirma só seu nome completo. Rafael Michete Albuquerque. Rafael, agora a gente vai iniciar seu interrogatório. Eu vou te advertir que você tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Não é obrigado a responder as perguntas que eu vou te fazer, mas é o momento de exercer sua autodefesa. Dito isso, você vai querer responder ou vai ficar em Sim, silêncio? Quer sim, responder? vou. Tá certo. Aqui na denúncia NARC, no dia 18 de abril de 2023, você teria atentado contra a vida do Rodrigo. Esses fatos são verdadeiros? Não são? Me conta o que que aconteceu. No dia do acontecido, é porque toda semana, lá no Bar do Tonho, a gente reúne, na nossa folga, a gente faz um churrasco, faz uma galinha caipira, faz alguma coisa uma vez por semana, na segunda ou na terça, na folga. E no que aconteceu, aí o filho do Toninho, o André, me ligou, falou, ó, meu pai tá chamando pra assar uma carne aqui. Você vai vir? Eu falei, vou. Vai precisar de alguma coisa? Eu falei, ele perguntou, né? Aí eu perguntei se ia precisar de alguma coisa. Eu falei que ia passar no açougue, comprar uma carne. Aí descemos pra lá. Eu passei lá na chácara, peguei o Lucas e descemos pra lá. E começamos a beber. Começamos a beber essa carne e tal. E quando cheguei lá, o Lucas tá. O Lucas, o Lucas não, o Lucas eu peguei na chácara. O Felipe, o Emílio, o Rodrigo, tava todos lá já. Eles eram seus funcionários? O Emílio e o Lucas. Só o Emílio e o Lucas, Isso. né? Certo. O Rodrigo é conhecido lá, é cliente meu, né? Hum, Esse bar que o senhor tinha era o Encontro Shows Bar, que isso. era numa chácara, é Uma isso? chácara. Certo. E aí tava lá, você chegou lá levando quem? O Emílio? O O Lucas. Lucas. Isso. E aí o Emílio e o Felipe já estavam Já lá estavam bebendo. lá, isso. O Emílio já não estava mais trabalhando comigo. Eu Quem? tinha o Emílio. O Emílio não trabalhava mais, Não, eu certo? tinha demitido ele. Certo. É, tá bom. Aí vocês começaram a beber, o que que aconteceu? Começamos a beber, aí assamos carne e tudo. Aí eu tinha conversado com o Emílio um pouco antes. Um pouco antes. Aí depois disso começamos a beber. E quando foi mais tarde, aí aconteceu os fatos aí que eu não me recordo. O porquê, até hoje eu não sei o porquê disso. O porquê, o quê? O que aconteceu com o Rodrigo, que eu fiz com o Rodrigo. Pois é, aqui você então deu um golpe de faca no Rodrigo. Você Justo. está dizendo então que não se lembra? Não me recordo. Vocês lá estavam bebendo o quê? Que tipo de bebida? Eu bebia uísque e cerveja. E cerveja. E usaram drogas? Não. Não, só o remédio. Que remédio? Esse Talopram. Tolaplan e Aprazolam. E a Os dois prazolam. remédios que eu tomava há 4 anos. Ah, mas esses remédios o senhor já tomava Tomava há normalmente. 4 anos. Aí, De beber com esses remédios? bom, se Não pode, eu aconselhar. não aconselhava, mas Entendi. eu estava passando por momentos meio difíceis e acabou que. Entendi. Aqui na primeira fase, o senhor disse que tinha demitido o Emílio que trabalhava com você, né? Isso. Por qual motivo você tinha demitido o Emílio? Por causa de bebida e droga. Pode ser mais específico? Bebida e droga, cocaína. Tá, mas aí ele usava drogas. Todo dia, diariamente. Por isso que eram as discussões. Ah, entendi. Ele disse aqui pra gente, agora o senhor estava presente e ouviu, que o senhor tinha ameaçado ele com a faca. Como foi esse fato? Não me recordo disso aí. Se Eu recorda. lembro que a gente teve a última discussão nossa foi no dia que justamente que ele falou, a gente estava assando uma carne. Aí eu tinha reclamado porque ele já estava embriagado demais e todos os dias ele bebendo e usando droga. E aí, ele não morava lá não, né? Morava comigo, morava na minha chácara. Morava lá na E chácara também. isso. Ele não tem E, família aqui não, tem família só na Bahia. e aí ele usava essa droga toda Todo na santo chácara. dia. E bebida, E pinga, bebida. Pinga todos os dias todos lá. os dias. Aí você achou melhor demitir o Emílio? Várias vezes, foi nenhuma, nem duas, nem três, foi mais de 10. Ele Faz bebida e droga. contou aqui que ele parou de trabalhar, mas que depois ele retornava para alguns serviços. Justo. Ele não tinha para onde ir, eu acabava ficando com dó, conversava, dá uma diminuída na bebida, dá uma diminuída nesses trem aí, mas aí não adiantava. Aí pedia, aí eu viajava muito, aí deixava ele tomando de conta do estabelecimento. Aí só era reclamação do pessoal, dos clientes, que o Emílio tá bêbado, sobre contas e muitas coisas erradas que Entendi. esse foi o real motivo das discussões. Certo.
E esse momento, tentando assim voltar para o dia, para ir para o dia 18 de abril de 2023. Vocês estavam bebendo, vocês estavam na mesma mesa? Você e o Rodrigo, a vítima? Não, eles estavam em outra mesa. Eu estava numa mesa aí, o Toninho, Então, era o dono do o bar. dono do bar, eu, o Toninho, o Lucas. O Toninho fica mais dentro do bar dele, mas ele, de vez em quando, ia lá na mesa. Eu, o Lucas e tinha mais dois rapazes que eu não me recordo quem era. E ele estava com o Rodrigo, o Lucas estava dentro do bar jogando sinuca. O Lucas não, Felipe, dentro do bar jogando sinuca, com outros rapazes também. Tinha mais de 10 pessoas lá. E você se recorda se teve algum tipo de briga entre você e o Rodrigo? Uma discussão? Nenhuma. Não sei qual foi o motivo disso aí, porque até Anteri- hoje eu penso nisso. Anteriormente, vocês também não. Nunca tive problema com ele, não. Ele é meu cliente. O Rodrigo era seu Meu cliente. cliente. Mora lá perto da minha casa, onde eu moro também, onde meu comércio, onde minha mãe mora. Entendi. Você chegou a ameaçar alguém? Ameaçar o Rodrigo? Nunca. Nunca? Nunca. E esse áudio que tem no processo de uma ameaça? Esse áudio eu escutei, que meu advogado colocou para me escutar ele quando eu estava preso. E eu não me recordo desse áudio. Também não se recorda. Não. Então, o senhor, sim, pelo que o senhor está me contando, parece que quando misturava aí bebida com remédio, o senhor tinha lapsos de memória, né? Exatamente. Não se recorda de nada que fez. Não. Entendi. Tá certo. Você já tinha tido alguma desavença anteriormente com alguém que Também não. também não? Também não. Essa faca que foi usada, você andava portando alguma faca? Não, não. Eu Nunca andou lembro que portando no uma. dia do churrasco, a minha mesa que eu tava em cima a tábua de carne, a faca e um afiador. Eu lembro que foi quando a gente começou o churrasco, o Tony entra lá dentro da cozinha e pega as coisas. A gente botou na mesa. A mesa que eu estava sentada era a mesa que ficava a tábua, a faca, o garfo, aquelas coisas. O senhor está falando aqui que não se lembra de nada, mas na primeira fase o senhor disse que o Emílio e o Rodrigo foram na sua direção e o Rodrigo estava com a mão no bolso, então você se sentiu ameaçado. Isso, Isso você falou na primeira fase do procedimento, em isso, juízo. em juiz ou na delegacia? Na delegacia foi outro advogado meu que me instruiu a falar isso. E em juízo, você não falou isso, não? Não me recordo. Não se recorda de ter falado. Não. Tá gravado aqui no seu Um depoimento. depoimento em juízo. Isso, depoimento em juízo. É, Perante o juiz na primeira fase do procedimento do júri. Então agora você está falando que não lembra de nada. não me lembro, não me Nem se recordo. alguém foi na sua direção. Não. Tá certo. É, O Rodrigo já tinha furtado alguma coisa na sua chácara? Na minha chácara, não. Ou na casa de algo da sua mãe, alguma coisa assim? Não, não. Já Você vi não tem. dizer que ele lá na região, mas na minha mesmo, não. Tá, mas você já tinha ouvido falar, Ah lá. ouvido dizer Ó, que isso, Rodrigo isso. teria praticado esses furtos. Tudo. Mas na minha, não. Na minha propriedade, não. Depois da faca, você se recorda o que que fez ou foi um branco? Não lembra de Não, absolutamente eu fiquei nada. sabendo no outro dia que eu fui embora, deixei o Lucas na chácara e fui embora. E no outro dia, que eu acordei, que eu vi um monte de mensagem no celular. Aí que Dizendo eu que você dizendo o que eu tinha feito, o que que aconteceu. Aí eu falei, mas por quê? Ele veio pra cima de mim, alguma coisa, procurei saber, mas não aconteceu nada. do nada, então. Aí liguei pro irmão dele, pedindo desculpa, e queria conversar com ele pra pedir desculpa. Aí aconteceu e vim preso. Você soube então quem que quem que ajudou o Rodrigo, quem que levou o Rodrigo para o Fiquei. hospital? O Felipe. Foi o Felipe, Foi. né? Antes de você ser preso, chegou a continuar trabalhando, vida normal ou não? Depois que eu fui preso. Ou antes de ser preso por esse fato, Normal, normal. continuou trabalhando Normal. normal, O né? irmão do Rodrigo trabalha do lado da minha chácara, trabalhava na lanterna de pintura. Aí conversei com ele lá também. Entendi. Esses remédios, o senhor ainda faz uso deles? Não. Parou de tomar os Parei. remédios? Depois que eu vim preso, eu parei. Vai fazer 2 anos já. Então,
realmente, assim, o senhor deu vários detalhes em juízo, falando que o Rodrigo estava com a mão na região da cintura, lá no dia dos fatos, né? Estava com a mão na região da cintura, do bolso, e por isso você teria tido essa reação. Então, o senhor está falando agora que não se Não lembra. me recordo. O senhor está mudando o depoimento, então, agora em plenário. É, porque eu não me recordo. No dia do juiz, na audiência, eu falei isso. No Não. dia da audiência, em Isso. juízo. Em Não, juízo. não me recordo. Isso. Não me Mas recordo. Porque, na verdade, isso aí foi coisas que o pessoal me falou. Não foi eu, entendeu? ah, O pessoal me falou o que que aconteceu. Aí eu conversei com um, com o outro, aí umas pessoas me falam isso, outras. as pessoas te falaram o quê? Umas falou que ele veio na minha direção, outras falou que do nada aconteceu. Eu passei, risquei o pescoço, falou que eu risquei ele, né? Que não foi furado, não foi perfuração nem nada. Foi um risco. Foi um risco no pescoço dele. Pontos, né? Eu vi uma foto depois, eu vi um corte mais ou menos de uns 8 centímetros. Um corte no pescoço dele. Eu vi a foto. Ele mostrou aqui pra gente também. Foi um risco pequeno. Não falou que foi, passou a faca, né? Foi um corte, não foi perfuração. Eu tentei furar ele, né? Isso aí é que o pessoal me falou, porque eu não me recordo. Não adianta eu falar que eu me recordo, que eu não recordo, que eu tava fora de si. Ele levou. Mas então você aí não consegue se lembrar desse Não, momento. não. Aí foi o pessoal, várias pessoas me falou como é que aconteceu. Uns viram de um jeito, outros viram de outro. E É, se eu falei isso no dia do juiz, é porque alguém me falou que ele tinha vindo da minha direção com o Emílio. Porque ele estava junto com o Emílio. tá, O Rodrigo estava junto com o Emílio, né? Aí eu não sei qual foi o motivo. tá bom. Tem alguma coisa que eu não te perguntei sobre esses fatos que você quer acrescentar? Não, não, Não? não. Tá. O senhor vai responder eventuais perguntas do Ministério Público? Sim, Sim. Com a palavra, doutor Kleber. Tem perguntas? Tem. Obrigado, doutora. Bom dia, Rafael. bom dia. Rafael, esse fato aconteceu no dia 18 de abril de 2023, né? Sim, senhor. Você atribui ter praticado esse fato à mistura de bebida com medicamento? Eu creio que sim. 18 de abril de 2023, né? Sim. Antes desse fato, esse fato aqui foi no Bar do Toinho. O Bar do Toinho fica ali na região de frente do Bar Varandas, não é isso? Isso, exatamente. Antes desse fato, nesse local, você já tinha tido algum problema, alguma discussão, alguma confusão? Não, eu tenho um outro problema que eu tive com o João e foi no bar do Toim. Foi no Batom também? Não foi no Foi Varandas, não? no bar do Toim. É o... Como é que é o nome do João? Ah, não, não me recordo. Tá, Você só... quer, João? Deixa eu ver aqui só. João Francisco Soares, é isso? Isso. E André de Lima, quem é André de Lima? André, não sei se é enteado dele ou sobrinho dele, não sei, algum parente dele. Essa foi uma discussão que foi ali, foi perto do Bar do Toninho, do Varandas ali? Foi. Tá. É, Isso aconteceu em 2022, não foi isso? Isso, 2022. Você foi condenado por isso? Foi. Por ter praticado o quê? Disparo em via pública. Disparo de arma de fogo, né? Isso. Nesse dia você também tinha bebido? Tinha. Tinha usado medicamento também? Também. Certo. Ah, hum. Maria Renata Gonçalves da Silva,
sua companheira, sua ex-companheira, alguma coisa assim? Ex-mãe de um filho meu. Mãe de um filho, né? A Maria Renata já fez alguma ocorrência contra você por violência doméstica? Não me recordo. Não se recorda? Não. Certo. E a Denise Pereira da Silva, é o que sua? É Minha companheira esposa. atual ou ex? Ex também. Ex também. Isso. Você sabe se ela já fez alguma ocorrência contra você também? Eu acho que fez uma, no dia que ela estava embriagada. Nesse dia ela estava embriagada, não eu. Foi no dia que ela agrediu minha mãe. Entendi. Aí ela agrediu, ela agrediu a minha mãe. Ela agrediu sua mãe? Tem uma ocorrência também que minha mãe prestou contra ela. Sim. Primeiramente foi minha mãe que foi na delegacia. Aí ela viu que a gente ia na delegacia e logo após foi também. Você conhece Antônio Gessé da Silva? Não, Não. não, E Luiz de Souza Ribeiro? também não, Também não? não. Excelência, tem a ver com os autos, alguma coisa isso aí? Tem a ver com a folha de antecedência. Pois é, mas a própria juíza disse que isso é um assunto que não deve ser tratado aqui, que isso é para... A juíza disse isso? Está nos autos. Assim, mas Não é menor, eu só não, quero né? fazer o registro de que o promotor está perguntando sobre os antecedentes. E não pode perguntar sobre antecedência? Qual é a previsão? Não, você não pode, não tem prevenção da justiça aí, da própria lei, que você não pode mencionar. As pessoas não estão julgando o fato que ele fez. Onde é que está a previsão? Vou pegar aqui e vou ler para o senhor. Se fosse assim, a dosimetria da pena, para os jurados, eles estão atentos ao fato que está sendo julgado hoje. Falar isso, você A dosimetria quem dá é a juíza. Isso, que a doutora... Pois é, então o senhor está perguntando isso? Não, mas tudo bem, pode perguntar, mas agora o senhor diga também as sentenças. As sentenças. Eu tenho o quê? Eu estou perguntando. Dê a sentença. Ele não tem obrigação de responder. Os processos que o senhor está lendo aí, o senhor tem sentença? Excelência, eu vou falar das antecedentes, vou mostrar todas as sentenças aí. Tudo bem, mas assim, se o senhor quiser que conste em ato, tudo bem, mas o promotor Gostaria pode que, continuar. gostaria que constasse em ato, excelência. Inclusive, eu poderia fazer essas perguntas também na qualificação. Excelência, isso aí é o seguinte, já teve julgamentos anulados por causa disso, por isso que eu gostaria de constar em ato. Pois é, doutor, é uma oportunidade. Está gravado, né? Tá, beleza. Agradeço. Agradeço. Aí o senhor pode usar essa oportunidade, se o senhor achar que isso faz diferença. Aqui é o devido processo legal, a gente vai fazer o que for É possível. o devido processo da nulidade, de tentar cavar a nulidade, é isso? Nulidade? Tenta É o cavar a nulidade. devido processo legal. Tenta cavar, vê se então se o senhor consegue cavar uma nulidade, porque eu não estou falando nada. Continua perguntando aí. O senhor pode... Se o senhor deixar, eu continuo. O senhor se interferiu na minha... Por favor, doutores, o doutor Kleber vai continuar a pergunta e eu vou só salientar aqui que a decisão de saneamento aqui veda a juntada da folha e certidão de passagens por ato infracional do denunciado e da vítima junto ao juiz da infância. As demais referências podem ser feitas. Pode continuar, doutor Kleber. Obrigado, doutora. Então, essas pessoas que eu mencionei que o senhor não conhece, né? Não me Ok. recordo. Ok. O áudio, o senhor reconhece que mandou aquele áudio? Não. A voz não é a sua, não? Bom, pelo tom de voz ali, eu não sei se é meu. Pode ser minha, mas eu não me recordo de ter mandado o áudio. Tá, você não se recorda, mas você não reconhece sua voz ali, então? Não, porque tá meia... Se for eu tava muito alucinado ali sob efeito de álcool e de remédio. Entendi. Pelo áudio e outra que eu escutei através de uma vídeo, eu dentro do presídio, e meu advogado soltou o áudio numa videoconferência, que é a chamada que a gente tem dentro do presídio. Sim. Doutora, eu vou pedir, então, para colocar o áudio para ver se ele reconhece se a voz é dele. Consegue achar aí, Bruno? Não, vamos ver aqui se sai. É logo no começo. É no inquérito, né? Isso. É o IT 156-597. Estou com o processo aberto aqui. 156-597-369. Assim, arquivos de mídia, número 1528. 156-597-369. Deu certo aqui. Achou, Bruno? Não tem internet, tá bom.
Aí só colocar para ele, só para ele ver se ele reconhece o teor, se ele se lembra, se a voz é dele. Se ele quiser responder. Isso. Até aqui, ó. Não, do Mato. Obrigado. Senhor Rafael, o senhor reconhece a sua voz aí? Sim, Então a voz é do senhor mesmo. sim. O senhor se recorda de ter mandado esse áudio? Não, que Não eu se mandei, não. Não, né? Que a voz é minha, é. A voz é Mas sua, no então. dia que eu mandei, não me recordo ter mandado. Tá certo. Pela voz ali, já vê que acho que eu tava meio alcoolizado ali. Tá certo. Ok, então. Eu não tenho mais perguntas, não, doutor. Obrigado. Defesa tem perguntas? Tem, excelência. Por gentileza, esses fatos que estão sendo relatados aqui, desse áudio aí, o que acontecia lá na sua chácara? Esse pessoal invadia a sua chácara, sabe dizer? Não, é porque o Emílio, como ele era o caseiro da chácara, aí ele tinha muita amizade com os meninos e era bebida todos os dias. Aí eu viajava, quando eu ia embora para minha casa, como o Emílio morava lá, aí ele pegava e abria as portas para eles. Aí bebia, fazia uso de bebidas, de drogas, e a reação, o verdadeiro motivo aí, acho que desse áudio aí, na minha opinião, foi por causa da questão da bagunça na chácara e questão da perca dos meus clientes, entendeu? Meus clientes já estavam tendo muita reclamação dos meus clientes que o Emílio estava demais. Entendeu? Entendi. Questão de bebida e droga, que eu estava perdendo. E eu estava passando por momentos financeiros difíceis. Como eu É, tinha fechado no final de 2023, eu fechei 2 comércios meus, falência, e estava com medo de fechar mais um. Eu ia fazer o que da minha vida?
Entendeu? Por isso que aconteceu isso. Você disse que você teve falência, os negócios que você tinha, você perdeu tudo agora com a prisão. Perdi tudo. Você não tem, se Não, você for mais liberado, você não tem o que fazer, vai ter que começar do mais zero. nada, começar do zero. Entendi. Só isso, Excelência. Algum dos jurados tem perguntas? Não? Então tá encerrado aqui seu interrogatório, Rafael. Muito obrigada, tá? Obrigado. Já pode começar. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Você me confirma seu nome completo? Emílio Joaquim do Carmo Filho. Emílio, você tem alguma relação de amizade, de parentesco, conhece o réu Rafael Michete Albuquerque? Tem aí quando eu trabalhava com ele, morava com ele. Mas é seu amigo? Eu conheci aqui em Brasília, Então não é muito seu amigo, não, né? né? É Não. amigo íntimo. E a vítima, o Rodrigo Miguel de Menezes? Também conheci aqui em Brasília. Mas não é seu amigo íntimo, não. Também não. Tá certo. O senhor está compromissado na forma da lei, tá certo? Isso quer dizer que o senhor tem o dever de falar a verdade sob pena de falso testemunho. O senhor está ciente de quais são os fatos que estão sendo apurados hoje? Ainda não. Aqui é a tentativa de homicídio, na qual o Rodrigo foi a vítima e o réu foi o Rafael, que aconteceu no dia 18 de abril de 2023, na DF 180, INCRA 2, Bar do Toinho, em Ceilândia. Tá Sim. bom? Com a palavra ao Ministério Público, doutor Kleber. Beleza. Obrigado, doutora. Bom dia, Emílio. Tudo bem? Bom dia. Bem, Emílio, você disse que trabalhou para o Rafael, é isso? isso, sim. Certo. O Rafael, você sabe se o Rafael já teve algum episódio de agressividade em relação a outras pessoas? Lá no estabelecimento eu não soube não, quando eu trabalhei com ele. Certo, mas depois. Depois teve isso, o fato que aconteceu com o Rodrigo. Só esse do Rodrigo? Quer dizer, teve outros lá no Bar do Toninho, mas eu não estava presente. Tá, mas é porque você chegou a falar que viu o Rafael com pistola já. Você lembra disso? Sim, Você viu o Rafael com pistola onde? eu no estabelecimento dele, quando a gente saía, então, Ele saiu com arma? Chegou a sair com arma, você viu? uma vez só. Certo. E você falou também que sobre o estado de ânimo dele quando ele bebia, o que acontecia? Ele ficava meio, não sei, tipo, não sei se soltava, ficava me ameaçando, Ameaçando você? foi. Ficava alterado? Ele ficava alterado, né? Não chegava, ficava ameaçando assim, né? Arrumando em mim, batendo, mas não era ameaça de. Só ficava alterado. Certo. Teve um áudio que inclusive está juntado aos autos do processo, em que constava o Rafael proferindo ali ameaças. Era contra você, contra o Felipe, foi isso? Isso. Certo. E o que é que ele dizia lá? Você lembra? Eu lembro que eu não queria mais nós na chácara, que se pegasse nós lá dentro, ia a cabeça de todos, que é do nós dois, né? Quem tivesse mais nós. Entendi. E o Rodrigo, apesar de o Rodrigo não foi mencionado nesse áudio, mas o Rodrigo estava com vocês lá, não é isso? Lá no estabelecimento, Sim, lá no dia do fato. tava, Bebendo junto de vocês, né? teve. Certo. No momento em que ocorreu propriamente ali o esfaqueamento, você estava onde? Eu tava do outro lado da BR, no outro começo na frente. Do outro lado Da BR lá, em frente ao bar do Toninho, que é o Varandas. Tava na frente do Varandas, é isso? É, eu tinha atravessado pro outro lado. Tá, mas como é que foi? O Rodrigo esteve com você lá na frente do Varandas e depois saiu? Como é que foi? Não, nós estava no em frente do bar do Toninho. Certo. Aí,
Quando eu estava do outro lado no Varandas, o Rodrigo passou, chegou esfaqueado, pedindo ajuda. Ah, o Rodrigo cruzou a BR então e passou pro outro lado e chegou lá correndo pedindo ajuda, é isso? Foi Isso. correndo? Ele chegou correndo? Chegou correndo de estação. O Rafael me furou ali, pô, me leva ali. Eu, você não tem como eu levar você não, que eu não tô de carro não. Entendi. Ah, então você não viu o momento da facada, é No isso? momento eu não vi, eu tinha saído, tinha acabado de sair e virei as costas. O Aí que tá, você viu você viu o Rodrigo correndo, foi isso? sim, E aí o Rodrigo pedindo ajuda e tal. pedindo ajuda. Certo. Ele tava. Foi onde? Foi no pescoço? Foi isso? Ele tava com a mão segura assim, que aí eu vi a mão dele sangrando. Sangrando, né? E ele falou o que, que tinha acontecido ali? Ele disse como? Não, falou que o Rafael tinha furado ele. Rafael tinha furado ele. Isso, Certo. Não disse o motivo também, porque. falou não. O Rafael chegou a correr atrás de você depois? Ele só veio, só falou que o próximo era eu, só. Ah, então depois. Depois que o Rodrigo passou, ele foi até na porta, eu fechei a porta do Varandas e entrei pra dentro, que eu morava ali dentro. Entendi. Não tem Aí ele chegou e disse: o próximo vai ser você, é isso? isso. Aí, quando ele chegou, aí foi aí que você entrou no bar? A Ou hora você já que, tinha entrado quando ele. na hora que ele chegou, quando voltou, o Rodrigo tinha saído correndo, ele voltou no bar falando que era o próximo era eu. Que o próximo era você. Esse áudio no qual ele ameaça cortar a cabeça, enfim, foi quanto tempo antes desse crime? Eu não me lembro, foi uns dias antes. Alguns dias antes? Foi. Era a voz do Rafael mesmo no áudio? Isso. É, Ok, Emílio, eu estou satisfeito, tá? Muito obrigado. Tá. Defesa tem perguntas? Emílio, você disse que recebeu um áudio, uma ameaça. Você foi na delegacia? No dia eu não fui, não. Não, no dia que você recebeu a ameaça, mais o Felipe, os outros, por que que vocês não foram na delegacia? Mas não, eu deixei pra lá, que eu trabalhava com ele, eu precisava que nem fazer nada, não, deixei de lado. Ah, você trabalhava com ele nessa época aí do áudio? Trabalhava com o Rafael. E aí, depois que ele Eu fez. tinha saído dele e de vez em quando eu fazia dava uma ajuda pra ele. E depois desse áudio, você encontrou com ele alguma outra vez? Só nesse dia do fato da facada. Tá. Você só encontrou depois do dia da facada. Entendi. Mas quando você convivia com ele, como é que era a relação de vocês? A gente saía junto, a gente tomava. Nunca teve problema nenhum. Só de vez em quando que ele ficava meio agressivo com a gente, não sei por que ele ficava assim comigo, mas sempre a gente relevava e voltava a trabalhar junto de novo. Ele trabalha. Me diz uma coisa, ele tomava remédio controlado, sabe dizer? Assim eu bebi um canto de remédio. Tomando remédio, né? Muito remédio, eu vi ele bebendo. E ele estava com problema de financeiro, com a família. Você lembra na época? Eu não sei se ele estava com Não, financeiro. se não souber, não fala. Só estou Sei perguntando. não. Tá bom, então. É, Depois do fato, você chegou a falar com o Rafael? Não, desse tempo pra cá não. Nunca mais falou com ele, não. Não. Tá bom, sem mais perguntas. Algum dos jurados tem perguntas? Pode escrever, por favor. Emílio, você falou na primeira fase aqui do depoimento que depois. O que que o Rafael fez depois que ele esfaqueou o Rodrigo? Os meninos falaram que ele ficou lá sentado, que eu fiquei lá pra dentro do Varandas, né, onde morava. Eu fiquei lá dentro, os meninos que ainda sentou lá ainda, tomou uma cerveja e depois que saiu, foi embora. E ficou lá.
Ainda ficou lá um pouquinho ainda. Mas aí você não sabe quem socorreu. Eu não sei não. Tá. Só me falar no outro dia, só. O senhor disse que trabalhava com o Rafael, correto? Vocês trabalhavam em quê? A gente trabalhava num casa de show. Numa casa de show. Isso. O Rafael era o dono dessa casa de show? Era ele que é o dono, ele e a esposa dele. Ele é a esposa? E por que que você parou de trabalhar com ele? O que que aconteceu? Porque Foi não deu depois certo. desse fato? É porque não deu certo eu trabalhar mais ele, eu procurei outro emprego pra mim. Mas o que que não deu certo? Porque não dava certo eu mais ele não. Mas é melhor o senhor especificar. Por quê? Vocês tiveram alguma discussão? Discutimos já, nós discutimos um dia, aí não deu certo. Vocês Aí nós discutiram? discutimos, um dia voltava a trabalhar de novo, depois esse dia eu não aguentei mais, eu não voltei a trabalhar com ele Mas mais. partiu de você a decisão de parar de trabalhar lá? Foi, partiu de mim mesmo. Então foi algum comportamento do Rafael? Sim. Mas o quê? Ele foi grosseiro, foi Era violento? grosseiro comigo, né? A gente trabalhava com ele, mas sempre era gente boa, mas tem hora que ele ficava grosseiro com a gente, eu não aguentei. Mas ele era grosseiro, te humilhava? Tipo, não quer dizer, não, acho que não gostava de que a gente trabalhava, não sei, porque a gente trabalhava, ele viajava, eu ficava cuidando do comércio. Certo. Essa casa de show, eu imagino que funcionava à noite. Era. E durante o dia tinha alguma atividade para fazer? Durante o dia eu cuidava das coisas lá na chácara. Era numa chácara, então. Era. Mas essas coisas da chácara era o quê? As plantações lá, que tem muita pé de árvore lá, né? As coisas de árvore, até a piscina, Ah, tá cuidava. certo. Tá, e aí quando o Rafael viajava, você ficava responsável por gerenciar a propriedade lá. Isso. Era isso? E aí aconteceu um incidente, foi uma coisa específica que o Rafael fez ou falou que fez você querer parar de trabalhar com ele? Porque ele era meio grosseiro comigo, né? Aí eu não aguentei. Entendi. Mas foi uma coisa específica ou foi uma junção de várias coisas? Não, só uma coisa que um dia, porque ele veio lá discutir, ele veio com a faca atrás de mim, aí falou um bocado de coisa comigo e eu saí. Então você parou de trabalhar com o Rafael depois que ele te ameaçou com a faca. Foi. Foi isso? Isso. Não, preciso que o senhor me confirme se foi isso. Foi. Tá certo. E aí, depois disso, o senhor disse que não ia mais trabalhar com ele. Aí eu saí dele e fui caçar outro emprego pra mim. Certo. E nesse dia que você teve essa discussão com o Rafael, que ele te ameaçou com a faca, ele estava bêbado ou ele estava sóbrio? Ele tava meio com as duas, não tava bêbado nem são. Mas ele tinha bebido. Tinha. Era costumeiro que você bebesse com ele? Nós vivia junto direto, né? A gente Bebia saía junto direto. sempre. Sempre. E aí, nesse dia específico, teve essa ameaça. Essa faca, ele estava com a faca, cortando a faca, ou ele pegou uma faca Não, qualquer lá? a gente tava assando a carne lá no estabelecimento. Aham, A gente, de vez em quando, a gente fazia um churrasquinho lá no estabelecimento. certo. E ele pegou uma faca de churrasco. Aí pegou uma faca de churrasco, saiu falando coisa comigo, eu saí correndo e fui embora. Certo. E nunca mais voltou. Não, aí de vez em quando, quer dizer, eu voltei assim, quando esse pedia algum favor para levar alguma cerveja para lá, alguma coisa, eu levava. Entendi. Mas não tinha muita amizade mais. Entendi. Aí você se afastou, né? Isso. Tá bom. Tá respondida a pergunta? Mais alguém tem alguma dúvida? Então tá encerrado aqui seu depoimento, Emílio. Muito obrigada, tá? Nada. Bom dia. Bom dia. Só me confirma seu nome completo. Rodrigo Miguel de Menezes. Rodrigo, o objetivo desse plenário hoje é apurar uma tentativa de homicídio no qual o senhor foi vítima, tá certo?
Por conta dessa condição de vítima, o senhor não vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, mas a gente espera que o senhor traga apenas fatos verdadeiros para o juízo. Tá Sim. certo? O senhor não tem nenhum constrangimento com a presença do réu aqui no plenário, não, né? Não. Tá certo. Então, vou abrir a palavra para o Ministério Público, doutor Cleber. Bom dia, Rodrigo. Bom Tudo bem dia. com você? Rodrigo, aqui a gente está para tratar da situação em que você consta como vítima de homicídio tentado. Esse fato, deixa eu só pegar a data dele aqui. Obrigado, doutora. De 25 de janeiro de 2024, certo? E que tem o Rafael como autor, né? Nessa data, você esteve ali no bar do Toninho, Sim. tá? Você estava com amigos lá no bar Tinha acabado de chegar de serviço. do serviço, né? Que horas que era, mais ou menos? Ah, eram umas 7, 7 e pouco. Certo, da noite, né? Isso. Você falou que, no seu depoimento que estava conversando com um amigo que é dono do bar Varandas, né? Isso. Esse Varandas fica perto? E fica em frente. Em frente, né? Obrigado. E aí, como é que a situação aconteceu? Você tava com esse amigo lá na frente? Sim, aí eu peguei e fui até meu carro, entendeu? Aí eu não sei se Você ele. ia embora? Você tava indo Isso, embora? eu ia pegar meu carro pra me poder ir embora. Certo. Aí eu não sei se ele surtou, igual falando, não tenho nada contra ele. Deu uma crise, eu já vi ele em altos lugares, nunca tive nada com ele, nunca tive nenhum problema com ele. E não é por causa disso que eu quero ter, entendeu? Uhum. E é isso. Eu acho que ele surtou, que como é que. Não sei, até hoje Você, passa na minha naquele cabeça. dia ali, você tinha tido alguma discussão com ele? Nunca, nada. Nem ali, nem Nenhum no lugar, momento anterior, nem nada? nenhum lugar. Você não tinha briga com ele? Nenhuma, Não tinha rixa nenhuma. nenhuma. E, e então, ele que você está falando é o Rafael, não é isso? Isso. O Rafael, de repente você estava para entrar no carro, ele E chegou e falou o quê? nada, só pegou a faca e passou em mim. Não sei, Não não teve um sei. negócio que ele falou, o negócio do carro, esse carro é seu, perguntou, alguma coisa assim? Moço, eu acho que ele surtado, não sei. Só pode, não tem outra explicação, não. E aí ele atacou você com o quê? Que instrumento? Uma faca. Uma faca? Você lembra do tamanho dessa faca? Que Hum, faca era essa? Era uma faca daquela de cortar carne. Faca, Assim, é mais ou menos assim, aquelas tramontinas assim, ó. tá, mas me explica, é uma faca de cortar, Eu estava fazendo um churrasco nesse é uma bar. faca de cortar carne, faca grande, de churrasco, não é isso? Não, aquelas pequenas. De cortar de casa. De casa, de comida? Isso, não, de faca de serra não. Faca tramontina, nós tem assim, ó, que vende no mercado. Certo, mas de cortar carne, não Corta é isso? carne, isso. Tá. Ah, ele estava fazendo churrasco antes, era isso? Não, o Toninho. O Tony Era, estava no fazendo. bar que ele estava lá. Certo. E foi uma faca desse tipo que ele usou. Isso, aham. Então ele chegou para você estava em pé, perto do carro. Eu tava vindo do Varandas. Tá, então me explica. Aí ele chegou E e chegou e passou a faca em mim, passou a faca. Em que lugar do seu corpo? aqui no meu pescoço. No seu pescoço, Aham. né? Você pode mostrar o local, mais ou menos? Foi. Aqui. Não, coloca o dedo, só para Aqui, ó, aqui, ó. Pronto. Foi por aí que ele passou essa Foi. faca, né? E e aí, quando ele passou a faca, ele fugiu? Eu saí correndo. Não, ele ficou no local lá bebendo. Não, peraí, vamos lá. Bebendo foi depois, ele foi beber depois. Tudo bem. Eu quero saber o seguinte: no exato momento que ele passou a faca em você, Eu o que corri. você fez e o que ele fez? Eu corri e fui embora. O Felipe, que vai falar também, ele que me socorreu no carro dele, entendeu? Certo. Aí O meu você, carro ficou. quando ele passou a faca, você saiu Eu correndo. saí correndo, tirei a camisa tirei a camisa, botei no meu pescoço, enrolei, fiz assim e saí correndo. Certo. E ele, você viu o que ele fez? Ele ficou no bar, eu acho. Não sei. Tá. É, ele chegou a correr atrás de você? Não.
Não correu? Não. E seu depoimento, você disse que ele teria corrido atrás de você Ele depois. atravessou a pista, mas eu saí correndo assim, aí ele foi até no acostamento, mas ele não correu atrás de mim, não. Certo. Ah, que história é essa que ele disse aí? Você vai morrer aí, você vai morrer bem aí, desgraçado. Teve isso? Não. Ah, mas você falou isso no Eu seu falei depoimento. lá, mas não teve isso, não. Rodrigo, Foi. de alguma forma você está tentando proteger esse Não. rapaz? Não, senhor. Porque você está retirando o que você disse na delegacia e o que você disse aqui perante um juiz, perante um promotor, perante Vocês tudo. advogados. Você disse que ele correu atrás de você. Não, ele atravessou a... Ó, quando ele passou em mim, eu corri a pista. Ele foi até no acostamento, só que ele voltou. Aí foi quando o Felipe veio, eu entrei dentro do carro e fui pro Tá. hospital. O que eu quero te perguntar de forma bastante direta é o seguinte: ele passou essa faca em você, Sim, no seu pescoço, sim. tá? Que é uma área perigosa. Se ele quisesse, ele continuaria dando golpes em você? Essa é a pergunta que eu tô fazendo a você. Ou você não deu chance dele fazer isso? Assim, foi uma coisa muito rápida. Você sabe que é uma coisa muito rápida? É questão de piscar de olho. Aconteceu e eu corri. Quando ele passou a faca, você já Eu já saiu correndo. corri, foi Ou isso. seja, Eu ele- não cheguei a cair, entendeu? Eu A pergunta corri. que eu quero te fazer é o seguinte: ele não teria condições de te dar mais facadas ali, então, porque você correu, é isso? Tipo, sim, tipo isso. Certo. Sangrou muito? Como é que foi? Sangrou muito. Sangrou, eu enchi 2 camisas de sangue. Certo. Quem te socorreu ali O naquele Felipe. momento foi o Felipe, Felipe, me botou mas quem te levou para o hospital foi outra pessoa, não foi isso? Foi meu cunhado. Seu cunhado que Isso. levou. E me diz uma coisa, Rodrigo. O que você teve que fazer lá no hospital? Ah, Tomou lá conta? eles lavaram, costuraram, né? Costuraram por dentro e por fora. Aí fiquei em observação. Você falou no seu depoimento que tomou 35 pontos, foi isso? Sim. E você falou também que um médico lá teria dito que por pouco não pegou Na via artéria. uma artéria, né? Isso. Você tomou conhecimento que antes desse fato, o, o réu teria enviado um áudio para algumas pessoas que estavam ali também, ah, ameaçando essas pessoas, que ia arrancar a cabeça. Eu vi isso aí depois de um tempo que eu vi esse comentário também lá. Tá, quem que falou para você? Quem que mostrou? Você chegou a ouvir o áudio? Não, eu cheguei a ouvir, não, só os meninos falar. Quem mandou um áudio ameaçando os outros meninos. Só que eu acho que não sei se já tinha acontecido, eu não sei. Você sabe se esse rapaz, ele costuma fazer confusão? O Rafael? Aí, comigo, eu nunca tive nada contra Com ele. você não, mas você escutou alguma coisa nesse gênero? Não, Desse tipo? não, Não falaram para vocês? não. Você ficou em observação no hospital um Fiquei. tempo? Quanto Um tempo? dia. Um dia, né? À noite, né? À noite. Aí no outro dia você foi liberado. Aham. Como é que foi depois depois de te atacar e depois de você fugir, o réu voltou? Aí falaram pra mim que ele ficou no bar tomando cerveja. Pouco te falaram, mas você Foi. já tinha Isso eu já tinha ido pro hospital. corrido, né? Ok, Rodrigo, muito obrigado. A defesa tem perguntas? Bem, excelência. Rodrigo, bom dia. Bom dia. O acusado aqui ligou para um cunhado seu ou para uma cunhada pedindo desculpas pelo que ele tinha feito no dia anterior? Ligou sim pro meu irmão. Ligou? E o que Ligou. ele falou? Queria falar contigo? Que queria pedir Falou que desculpa?
queria falar comigo e pedir desculpa pra mim porque aconteceu aquele fato lá e não sabe por que aconteceu. Entendi. Outra coisa, você falou que ele ficou até na beira. Você chegou a pedir socorro pro Emílio? O Emílio tava fora, lá, ele tava lá também do lado de fora do bar. Eu pedi socorro, não pedi socorro pra ninguém, na verdade. Eu Sim, corri, eu pedi pro Genival, que tinha uma distribuidora, eu bati na porta, só que tava fechada. Aí certo. foi quando o Felipe passou e me pegou no carro dele. Você estava jogando sinuca com o Felipe. Sim, E você viu se o Rafael tinha ameaçado o Felipe lá na época, lá na hora lá? não vi. É, Quando você encontrou com o Rafael, vocês ficaram conversando mais ou menos a que distância? Estavam frente a frente? Eu não conversei com o Rafael. Não. Mas Não. vocês ficaram frente a frente? Como é que foi isso? Pô, igual eu tava do outro lado da pista, que era em frente ao bar do Varandas, falando que o Ah, Paraíba, você quando estava vindo. tava vindo isso, aí aconteceu esse fato. Entendi. E você falou que se ele quisesse, não poderia, por quê? Porque ele ficou quanto tempo lá no... Você ficou esperando quanto tempo lá do lado de fora? Como assim? Você ficou lá esperando o socorro quanto tempo? Eu corri, né? Eu corri. Sim, aí Só você que ficou do outro lado da pista. ficou do outro lado da pista, assim. Quanto tempo você ficou lá? Aí eu fiquei uns 5 minutos por aí. Foi na hora que o Cinco, Felipe passou. certo. Mas se ele tivesse querendo te pegar, ele não correria atrás de você. Sim, Então, quer dizer, ele pegou e foi embora, voltou. foi, voltou. Aham. E você não tem explicação por que isso aconteceu. Não tenho. Não sei o motivo, não sei por quê. Ele estava bebendo muito esse dia? Acho que tava bêbado, só, o surtado, só pode. Certo. Então é isso mesmo, só queria chegar a isso. Um abraço. Abraço. Errou? Algum dos jurados tem pergunta? Não? Também não tenho mais nenhuma pergunta. Obrigada, tá, Rodrigo, pelas suas informações. Você está liberado. Bom dia. Bom Tudo dia. bom? Você me confirma seu nome completo? Felipe dos Santos Coelho. Esse plenário aqui é para apurar uma tentativa de homicídio em que o Tiago Leonardo Rocha de Oliveira é o acusado. Não, desculpa. É o Rafael Michete Albuquerque é o acusado. E a vítima é o Rodrigo Miguel de Menezes. O senhor conhece alguma dessas pessoas? Sim. Qual é a relação de amizade que vocês têm, de parentesco? Não, parentesco não. Não, é amizade que o Só senhor tem amizade mesmo. com quem? Com o Rafael? Não, com o Rodrigo e com o Emílio. Com o Rodrigo. Com o Rafael também. Mas é muito amigo, amigo íntimo? Como é a Não, relação de não vocês? tem nada contra o Rafael. Sempre convivi em vários lugares com eles, junto, entendeu? E pra mim, eu acho que o Rafael deve ter surtado naquele momento Não, ali. tudo bem, eu só quero saber. Então, Entendeu? o senhor tem amizade com os dois, né? Tem com todos. Tudo bem. Então, o senhor não vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, tá bom? Ó, Mas a gente espera que traga apenas fatos verdadeiros para o juiz. Tá tá certo? Com certo. a palavra Ministério Público, doutor Kleber. Obrigado, doutora. Felipe, você falou que... Tá, primeiramente, bom dia, Bom dia. tá? Felipe, você falou que conhece o Rodrigo e o Rafael, é isso? Conheço. Ah, sabe se o Rafael e o Rodrigo eles já tiveram algum desentendimento Não, antes daquele fato? não, Nada? nada. Sabe de nenhuma briga entre eles, nenhuma rixa, nenhum problema? Da minha parte, eu não sei, não. Não sabe, né? Não sei. Certo. Nesse dia, você estava lá no bar do Toim? Sim, Certo. Rafael estava lá, tava. Rodrigo, Uhum, Lucas também, e o Emílio também estavam. também. Certo. Estavam bebendo? Tava todo mundo bebendo? Sim. Você lembra o que é que você estava bebendo? Ah, tem muito tempo já que aconteceu. Não, né? É, Ok. O pessoal estava assando carne lá no lugar? Você sim, lembra? tava. Quem estava assando carne lá? Todo mundo. A rapaziada, os amigos estavam assando carne. É. Que história foi essa? Como é que foi o ataque que o Rafael realizou contra o Rodrigo? De que forma? Você estava onde nesse momento? Eu tava do lado de fora, assim, meio na entrada do bar. Você conseguia enxergar os dois? Sim. Conseguia? Aham. E o que é que você viu?
Ah, como tem muito tempo, eu não queria nem falar muito mais sobre isso, não. Mas assim, não é uma coisa que acontece todo dia, né? Não é Aham. todo dia que a gente vê Não, não uma é. pessoa, principalmente uma pessoa conhecida perto, assim, Aham. passando a faca no outro, né? É. Então, assim, eu acredito que você se recorde Não, do que aconteceu. Conta sim, pra gente do que você se eu recorda. recordo, mas por mim eu não estaria nem participando disso aqui. Eu já entendi, eu já entendi. Ó, o que eu tenho para falar assim, que para mim ele deu um surto ali naquele momento e aconteceu aquele fato ali, Tá certo. entendeu? Mas eu quero saber, esquece o motivo, Só. tá? Eu quero saber só Aham. o que aconteceu. Narra a cena para mim, por favor. Para mim, não. Principalmente para os jurados que não conhecem o processo. Como foi que o Rafael abordou o Rodrigo? O que foi que o Rafael fez com o Rodrigo? Qual foi a reação do Rodrigo e a reação do Rafael? Eu não quero falar sobre esse assunto, não. Como tem muito tempo que aconteceu, eu não Você viu o Rafael esfaquear o Rodrigo? vi. Viu. Aham. E em que região do corpo? No pescoço. No pescoço. Certo. Você lembra da faca? Era que tipo de faca? A faca eu não lembro, não. Não lembra, Não. né? Ele passou a faca no pescoço do Rodrigo e o Rodrigo fez o quê? Correu? Isso, Na mesma hora ele correu. isso. E o Rafael Continuou no bar. continuou no bar. Aham. Mas como é que tava? Os dois estavam em pé e o Rafael veio, passou a faca e o Rodrigo saiu correndo, foi isso? Foi. E aí, quem prestou socorro pro Rodrigo? Eu. Você prestou socorro. Uhum. O Rodrigo sangrou bastante? Demais. Muito? Demais. Tá. Eu que levei ele pro hospital. Pro hospital, né? Aham. Ah, teve um momento antes disso. Você falou que o Rafael não tinha briga com o Rodrigo, né? Mas que o Rafael chegou para você e meio diferente assim e disse: Você duvida que eu te mato com essa faca? Teve isso? Sim, mas eu acho ali que teve isso, aconteceu. Teve. Teve. Por que isso? Eu acho que é por causa do. Tava meio embriagado, né, também. Entendi. Então você não tem um motivo ou outro. Você acha que foi por quê? Por causa de bebida Sim, e remédio que sim, ele toma, enfim. sim, não tem nada a Ele, ver. ele não aparentava estar. Não, Tava alterado, é isso. Você quer dizer? é, Ele não tinha tido problemas com você nem com o Rodrigo antes. não, nenhum, jamais. O Rafael chegou a correr atrás do Emílio também, nesse dia? Ah, não me lembro, não. Não se lembra? Não se lembra. Eu só lembro da parte do Rodrigo meio que eu ajudei ele. Então, você não visualizou, não havia nenhum motivo aparente. Assim, nada que uma briga entre vocês, discussão anterior, não viu nada Não. disso. Você só viu o ataque do Rafael em relação ao Rodrigo, depois o Rodrigo correndo. Aí ajudei o Rodrigo e depois fui pra casa e pronto. Certo. Rodrigo tinha feito alguma coisa com ele. O Rodrigo empurrou ele, bateu no Rafael de alguma forma? Não, nada. Fez nada, né? Nada, nada. Tá certo. Tá bom, Felipe, eu tô satisfeito. Obrigado. Tranquilo? Calma, a defesa tem perguntas? Tem, excelência. No depoimento que você prestou, você estava no carro lá, confusão danada, você disse que o Rafael, tinha ligado para um parente do Rodrigo para pedir desculpas pelo que tinha acontecido. Eu falei isso? Falou. Em que Ou não momento? lembra? Não, não lembro também. Mas Tem muito tem- tempo. não, você prestou depoimento aqui, tá gravado aí. Qualquer coisa eu boto para o depoimento aí. Então, pô, você não lembra, então. Não, tem muito tempo que aconteceu. Olha o tempo já. Sim, mas você teve depoimento agora, recentemente aqui. Pô. Mas tudo bem, se não lembra, não estou perguntando no dia do fato. Eu pergunto, porque o Rodrigo já falou isso aqui, não precisa nem precisava perguntar isso para você. Agora é o seguinte, você disse que prestou ajuda ao Rodrigo. O Rodrigo estava onde? O Rodrigo já tinha saído dentro do bar, já tava do outro lado da pista. Estava do outro lado da pista, parado.
Eu botei ele dentro do carro e já fui pro hospital em Quanto seguida. tempo foi que você levou para prestar esse socorro lá? Você estava fora do bar. Tava fora do bar. Tá no bar do Tonzinho ou tá no Varandas? Tava em frente ao bar do Toninho e eu já entrei no meu carro e fui subindo. O Rodrigo foi subindo em seguida, certo? E ele entrou dentro do carro do meu Fiat Uno e eu já levei ele pro hospital em É seguida. porque o carro do Rodrigo estava no bar do Tonzinho, certo? Tava em frente ao bar do Toninho. O seu carro também estava lá. Tava também. E ele estava do outro lado da pista, que é a rodovia federal, que é perto do bar do Varandas. Em frente ao Varandas ele tava. Ah, entendi. Então. E nisso, quantas pessoas tinham nesse local? Ah, isso aí eu não sei te contar quantas Não, pessoas. 10, 20, 5, 2 pessoas. Quantas pessoas tinha? Sim, chutando. Não precisa dizer. Umas 8, 10. Né? E alguém, em algum momento, impediu o Rafael? Se o Rafael quiser, você estava mais distante do Rodrigo do que o Rafael, né? Uhum. Se o Rafael quisesse ir atrás do Rodrigo, teria condições de ir? Não, porque eu acho que o pessoal não ia deixar, né? Não, eu estou perguntando, você está no bar. Ele está na sua frente. Respondeu, doutor. Doutor, eu não atrapalhei as suas perguntas. O senhor induziu várias vezes Mas ele ali. respondeu, porque o senhor vai perguntar de Não, eu vou perguntar, o que eu quero saber é o seguinte: a distância de você para o Rafael, qual é? Eu não sei contar isso também, não. Eu não fico. Quem estava mais perto do Rodrigo? Tem muito tempo, eu tô falando que eu não lembro. Tá certo. O Rodrigo voltou para o bar? O Rafael voltou para o bar? Voltou. Conversou com você no bar, no caminho que ele voltou? Não, Conversou com alguém? não me lembro. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Perfeito. Algum dos jurados tem perguntas? Não? Então, tá encerrado aqui seu depoimento, Felipe. Muito obrigada pela sua Não. participação. Pronto. Você me confirma seu nome completo? Lucas da Silva Torres. Lucas, esse plenário aqui do júri tem como objetivo apurar uma tentativa de homicídio, cujo réu é o Rafael Michete Albuquerque. Você conhece essa pessoa? Tem alguma relação de amizade, de parentesco com ele? Sim, conheço? Mas é seu amigo, seu parente? Não, Não tem amizade com ele, não. trabalhei para ele. Trabalhou para ele, certo. Isso. Mas hoje em dia não tem mais nenhuma relação com o Rafael, né? Não, E com o Rodrigo Miguel de Menezes, que é a vítima? conheço também, mas não tenho conhecimento assim pessoalmente e psicologicamente com ele, não. Não tem amizade com ele, né? Não, só conhecimento mesmo pessoal, só. Certo. Tá certo. O senhor vai ser ouvido como testemunha, isso quer dizer que vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Tá certo? Você sabe quais são os fatos, está ciente dos fatos que estão sendo apurados nesse plenário de hoje? Desse fato que aconteceu no dia 18 de abril de 2023, no bar do Toninho. Isso. Perfeito, tá bom. Com a palavra, o Ministério Público, doutor Kleber. Tá, isso que eu ia pedir para colocar lá para o jurado já ver, vou. ele, né? Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas, meu nome é Kleber, sou promotor de justiça. Preciso te fazer alguns questionamentos sobre esse fato. A gente está tratando aqui de uma situação em que o Rafael é acusado de esfaquear o Rodrigo, tá? Nesse dia, você estava lá no bar do Toninho? Sim, eu estava com ele. Tava. Você chegou ao bar junto do Rafael, não foi isso? Isso. O Rafael foi te buscar em casa e vocês foram juntos para lá, é isso? Isso. Certo. Quando você voltou para casa, você voltou com o Rafael também? Depois do acontecido, ele pegou e foi me deixar em casa. Foi te deixar, né? Então você foi e voltou com ele. Naquela época você trabalhava para ele, é isso? Isso, trabalhava para ele. Certo. Lucas, vamos falar sobre aquele dia lá. Você presenciou alguma discussão, alguma confusão entre Rafael e Rodrigo naquele dia? Não, senhor. Não teve discussão, não teve briga. Foi uma coisa que foi assim, de surpresa. Entendi.
E antes daquele dia, você já tinha visto alguma discussão, alguma confusão entre Rafael e Rodrigo? Não, senhor. Não Também não, né? tinha, não tinha. Até porque que quando aconteceu lá, eu até achei assim uma surpresa, porque uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, sabe? Eu até fiquei assim, uai, por que que aconteceu? Se nunca teve discussão, nunca teve Discussão, briga. briga entre eles, né, tal. É, Certo. Mas me diz uma coisa, na hora em que aconteceu, pelo que você falou nos seus depoimentos, me confirme se for se é isso mesmo. Você não estava uhum. próximo a eles, não, quando no momento do golpe, não, né? Na hora do acontecido eu não estava próximo, porque foi assim, a gente estava fazendo churrasco, Hum. aí na hora antes do acontecido um pouco, eu levantei e fui buscar bebida dentro do bar. Então Aí, quando, você estava na parte de dentro do bar, é isso? isso, na hora Nessa do hora, acontecido, na hora do acontecido eu estava dentro da parte do bar. na parte de dentro. E o Rafael e o Rodrigo estavam do lado de fora, não é isso? Isso, o acontecido foi da parte de fora. O Rodrigo afirmou que teria sido perto do carro dele, é isso? Perto do carro do Rodrigo, é isso? Mais fora, Ele estava fora. com o carro lá, ele estava com o carro Certo. também. Mas, enfim, do lado de fora. Você estava na parte de dentro e o Eu acontecido estava, foi do lado de fora, não é isso? isso, eu Então estava na parte de... você não chegou a ver a facada, então? Não, 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 não vi. Então você não viu nem. Só me confirma se é isso mesmo. Você não viu o momento em que o Rafael abordou o Rodrigo, nem o momento da facada e nem a reação imediata dos dois naquele momento, depois, né? Eu não vi. Essa Você só parte viu eu não depois. vi. Você só viu depois, quando o Rodrigo apareceu, o Rafael apareceu, foi isso? Não, eu só vi depois quando o Rodrigo estava esfaqueado, que ele chegou, quando eu voltei de dentro do bar, que a gente estava sentado fora, aí quando eu voltei de dentro do bar, que ele falou, quer ver como ele vai morrer bem ali? O Rafael falou Aí, isso. isso, aí eu peguei e perguntei o que que tinha acontecido. Aí ele foi e falou que tinha esfaqueado ele, mas eu não sabia. Eu Entendi. até... Você não viu a cena. Você soube porque o Rafael chegou dizendo que esfaqueou ele, é isso? Isso, eu não vi a cena. E ele falou o quê? Quer ver como ele vai morrer ali mesmo, foi isso? Ali, foi. Certo. Só que ele não correu atrás nem nada, ele só... Aí o Rodrigo atravessou uma pista de um lado para outro. Entendi. Mas o Rodrigo não estava mais perto dele nessa hora, não. O Rodrigo já tinha corrido, é isso? Já tinha corrido já. Certo. Ahn, Teve uma situação anterior de um áudio, você soube disso? Que o Rafael teria mandado um áudio dias antes, falando que ia cortar a cabeça do Emílio, do Felipe, alguma coisa assim. Você soube disso? Não, desse áudio eu não sei. Não soube, Não, né? não, não, não cheguei a ver, não. Lucas, você falou assim, não sou amigo, íntimo, enfim, mas você trabalhou com o Rafael e você, nos seus depoimentos, você disse que ele tinha problema com tomava remédio e aí quando bebia ficava muito alterado, ficava mais nervoso, coisa assim. É isso? Realmente ele toma. Eu não sei se ele tomava. Ele Toma... tomava remédio controlado, Ah. só não sei o tipo do remédio que ele tomava, mas ele tomava remédio e ele bebia. E aí você falou que presenciou ele já bêbado, quando bebeu, ameaçando pessoas. Você se lembra disso? É, já Ele ficava teve, alterado, então, quando bebia. já teve umas vezes, quando ele bebeu e ele ficou. E eram as ameaças, assim, é o que eu quero te dizer. Com motivo, por conta de uma briga, ou uma coisa meio assim, ficava Não, agressivo e pronto? ficava sem noção, Sem noção. falando coisa. É. Entendi. É, Aí naquele dia você viu o Rafael bebendo. Ele tava, Tava todo tava mundo bebendo ali, é isso? a gente tava lá. Certo.
Ok, Lucas, muito obrigado, viu? Eu vou ver se a defesa tem alguma pergunta ou a doutora juíza também. Tá bom. Defesa tem perguntas? Tem, excelência. O Lucas, você tinha mencionado no depoimento anterior, eu vou perguntar de novo aqui para os jurados verem. Quando o Rafael não está bebendo, qual é a sua percepção dele? Como é que ele é? Quando ele não está bebendo, ele é ótima pessoa, é um bom pai, é um pai presente, é um pai que dá exemplo para os filhos. Então, quer Ele é um dizer, ele quando bebe é que ele se altera um pouco, mas quando ele está normal, ele é uma pessoa assim que todo mundo tem elogio só para ele, né? Isso, com certeza. Sem mais Eu perguntas. trabalhei para ele durante 3 meses. Ele nunca me deixou faltar nada lá na casa onde eu morava para ele. Sempre te tratou bem. Sempre me tratou bem. Foi só isso mesmo aí que até a gente ficou surpreso quando aconteceu isso, porque eu não imaginava, ele não demonstrava ter raiva de ninguém, ele não demonstrava ter receio com ninguém, sabe? Entendi. Só isso, excelência. Perfeito. Também algum dos jurados tem perguntas? Não? Também não tem mais nenhuma pergunta, Lucas. Obrigada, tá? Pelos seus esclarecimentos. Está encerrado aqui seu depoimento, você já pode sair. Tá bom, obrigado. Então, bom dia. Tchau, tchau. Ah, tá. É milho, né? É Emílio, é. Completar Emílio tá em qual banheiro? instituição. Segundo? Quantos vocês são? Tá.